Hello, how are you? My name is Juliana and I'm your English teacher. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante mesmo para sua jornada no inglês. Sabe qual é o tema de hoje? Isso mesmo, os pronomes. Mas como esse é um assunto muito extenso, vamos começar falando sobre um tipo específico de pronome, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, ou como chamamos em inglês, the personal pronouns, são pronomes que indicam pessoas, lugares ou objetos em específicos. Existem dois tipos de personal pronouns, ou seja, pronomes pessoais. O primeiro é o pronome pessoal do caso reto, em inglês chamado de subject pronoun. Por que ele é chamado de subject? Porque ele funciona justamente como sujeito na frase. Já o segundo caso é o pronome pessoal do caso oblíquo, que em inglês é chamado de object pronoun. Por que object? Porque ele funciona como um objeto na frase. Para tudo, se você não sabe a diferença entre sujeito e objeto, eu vou deixar uma dica para que fique mais claro na sua cabeça. O sujeito é sempre aquela pessoa na frase que está realizando a ação do verbo. Já o objeto é aquela pessoa que está sofrendo, ok? Vamos deixar mais ou menos assim. Então, por exemplo, quando eu digo a frase eu amo você, quem está praticando a ação de amar sou eu. Então, eu sou o sujeito. Eu é o sujeito. E você é o objeto, porque ele está sofrendo a ação. Em inglês, os subject pronouns são I, you, he, she, it, we, you, they, significando em português eu, você, ele, ela, pronome neutro, nós, vocês e eles. Lembrando que em inglês nós não temos essa variação de eles e elas. Nós só temos o pronome they, que serve para ambos os casos. E o pronome it, como eu disse, é um pronome neutro. Ele serve tanto para ele quanto para ela em português, sendo mais utilizado para coisas, animais ou lugares em inglês. Já os object pronouns são me, you, him, her, it, us, you, them. E em português, eles poderiam ser traduzidos por mim, lhe, a você, a ele, a ela, a eles, a elas, a vocês, vós, nós e assim por diante. Agora veremos alguns exemplos. Bom, na frase I am Brazilian, eu sou brasileira, I é um subject pronoun. Por quê? Porque ele está atuando como sujeito. Já na frase John wants to hug her, John quer abraçá-la. Perceba que temos aí o her como object pronoun. E precisamos ter muito cuidado com o pronome you, porque como vocês devem ter percebido, ele serve tanto para o singular você, quanto para o plural vocês, atuando tanto como objeto quanto sujeito. Então precisaremos perceber pelo contexto qual é a função dele. Uma outra dica que eu deixo para vocês é: raramente teremos em inglês, diferentemente do português, a omissão do sujeito, salvo raríssimos casos muito informais. No caso de sujeito inexistente, oculto ou indeterminado, usaremos os pronomes it, we ou they. Alguns exemplos. É fácil aprender inglês. It is easy to learn English. Falamos português no Brasil. We speak Portuguese in Brazil. Começou a chover. It started to rain. Iremos ao parque no próximo fim de semana. We will go to the park next weekend. Nesses casos, como temos sujeitos ocultos, inexistentes ou indeterminados, usamos it, we ou they, dependendo do contexto. Bom, agora faremos alguns exercícios sobre os pronomes pessoais e voltaremos falando sobre os pronomes possessivos. Personal pronouns. Vamos lá. Complete as frases abaixo com o pronome apropriado. Número 1. Nós assistimos um filme com eles no shopping. Nós está atuando como sujeito nessa frase, por isso usaremos o pronome pessoal do caso reto
we, com eles, with them. Por quê? Porque eles não é sujeito nessa frase, e sim objeto. Então, teremos que usar um pronome pessoal do caso oblíquo them. Número 2. Ela é professora de português. Ela está realizando a ação. Então, utilizaremos o pronome pessoal do caso reto, she is a Portuguese teacher. Número 3. Ele estava olhando para ela. Ele, nesse caso, é um sujeito. Sendo assim, he was looking at. Ela, nesse caso, não é um sujeito, e sim um objeto. Está sofrendo a ação. Então, ficará her. He was looking at her. Não confunda. He é ele como pronome pessoal do caso reto. E her é ela como pronome pessoal do caso oblíquo. Número 4. Elas precisam pagar a conta. Elas, nesse caso, é um sujeito. Lembrando que em inglês não temos a flexão de gênero para esse pronome, sendo assim, they have to pay the bill. John vai viajar conosco. Nessa frase, quem é o sujeito? O sujeito é John, porque John will travel, vai viajar. John will travel with us. Por quê? Nesse caso, esse pronome é um pronome que atua como objeto. Então, eu não posso falar John will travel with we. Estaria errado. Precisamos de um pronome oblíquo. Número 6. Eu estou com ele. Sujeito, eu. I am with. Ele, objeto. With him. Não usarei he, porque he atua como sujeito. Número 7. Vai chover amanhã. Bom, nesse caso, nós não temos um sujeito. Sendo assim, it will rain tomorrow. Número 8. Você está muito bonita hoje. Você está. Nesse caso, você é um sujeito. Então, usaremos you are very beautiful today. Independente de ser bonita, ou seja, uma mulher, you não flexiona com o gênero. Número 9. Eu não gosto dele. Eu, sujeito. I don't like. Dele, em inglês, é um objeto, ou seja, vai ficar I don't like him. Bom, agora falaremos sobre os possessive pronouns, ou seja, os pronomes possessivos. E assim como em português, eles indicam que algo pertence a alguém ou a alguma coisa. E o primeiro tipo de pronomes possessivos que vamos falar são os pronomes adjetivos. Como o nome indica, ele acompanha um substantivo modificando-o. Um segredo, em inglês, diferente do português, os pronomes adjetivos não são flexionados concordando com o grau do substantivo, ou seja, ele não tem plural e singular. E eles são my, your, his, her, its, or, your, their. E eles correspondem ao português meu, minha, teu, sua, tua, teus, nossos, deles, dele, dela, enfim. Alguns exemplos para provar que eles não concordam em grau são my house is green. Minha casa é verde. Mas se eu quisesse falar que eu tenho duas casas verdes, eu poderia falar my houses are green. Já os pronomes substantivos servem para substituir um substantivo, evitando sua repetição. E assim como os adjetivos, não sofrem flexão de grau. E eles são mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.
Bom, agora dando um exemplo dos pronomes substantivos, eu poderia falar That house is mine. Aquela casa é minha, evitando assim uma repetição de That house is my house. Aquela casa é minha casa. Nós também fazemos isso em português. Atenção, nunca utilize um artigo antes do pronome possessivo em inglês. Por exemplo, você não pode falar the my house, a minha casa. Isso não existe e está errado. Ou você fala the house, a casa, ou apenas my house, minha casa. Agora faremos alguns exercícios de pronomes possessivos e voltaremos para fechar o vídeo falando sobre os pronomes demonstrativos. Possessive pronouns. Novamente, vamos completar. Tente pausar e responder sozinho. Número 1. Seu carro é novo. Lembre que o pronome possessivo adjetivo acompanha um substantivo modificando-o. Ou seja, nesse caso, eu estou dando a modificação para esse carro de que ele tem um dono, que é você. Sendo assim, utilizaremos Your car is new. Número 2. Nossos pais estão doentes. Novamente, teremos um pronome acompanhando o substantivo. Our parents are sick. Número 3. O namorado dela é alto. Mais uma vez, estamos com um pronome ao lado de um substantivo, modificando. Nesse caso, her boyfriend is tall. Agora, número 4. Tem algo de diferente aqui. I like the dress. Eu gostei daquele vestido. Is it? Pontinho, pontinho. É seu? Nesse caso, vemos que o pronome não está acompanhando um substantivo. Como ele está substituindo esse substantivo, que é vestido, usaremos o pronome possessivo substantivo yours. Porque é como se eu estivesse evitando repetir a palavra vestido. Como, eu gostei daquele vestido. Aquele vestido é seu? A gente não fala assim em português, como eu escrevi ali. É seu? A mesma coisa em inglês. Is it yours? Eu não escreveria Is it your dress? Porque ficaria repetitivo. Número 5. O gato e seus brinquedos. Gato, em inglês, é um substantivo neutro. Então, usaremos o pronome its, the cat and its toys. Número 6. Aqueles cadernos são deles. Novamente, para evitar uma repetição do substantivo, utilizaremos um pronome possessivo substantivo. Those books are theirs. Número 7 e número 8 servirão para exemplificar claramente a diferença entre os pronomes possessivos. No número 7 temos minha caneta é azul. Minha está acompanhando a palavra caneta, que é um substantivo. Então, esse pronome será um pronome adjetivo. My pen is blue. No número 8, a caneta azul é minha. Perceba que o pronome não acompanha um substantivo. Sendo assim, the blue pen is mine. Utilizaremos um pronome possessivo substantivo para evitar a repetição de the blue pen is my pen. Bom, os demonstrative pronouns, ou pronomes demonstrativos, são os mais fáceis dessa aula. Calma! Eles servem para indicar algo, ou seja, um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto, enfim, eles servem para indicar alguma coisa. E nós temos 4. Correspondendo a este, esta e isto, em português, temos o this. E seu plural é this. Correspondendo a esse, essa e isso, aquele, aquela e aquilo, em português, temos o that. E seu plural é those. Bom, e por que é mais fácil? Porque corresponde diretamente ao português. Usaremos this and these para indicar coisas que estão próximas de nós. E that and those para indicar coisas que estão distantes. Então, por exemplo, se eu quiser falar essa caneta é minha,
This pen is mine. Lembra do mine? Já estudamos. Agora, imagine que essa caneta está na sua mão e eu quero falar que ela é minha. Eu preciso dizer That pen is mine. Agora, faremos alguns exercícios de pronomes demonstrativos e finalizaremos a aula. Então, see you! Demonstrative pronouns. Mais uma vez, iremos completar as frases. Lembre-se de pausar o vídeo e tentar completar sozinho. Você terá que pegar sua própria caneta. Esta é minha. Perceba que a caneta está na mão da pessoa ou próximo. Sendo assim, utilizaremos this. You have to get your own pen. This is mine. Número 2. Por favor, me dê um daqueles bolos. Ou seja, esses bolos não estão perto da pessoa que está falando, seja em distância física ou em tempo. Daqueles dá a sensação de algo distante. Sendo assim, please give me one of those cakes. Por que those? Porque cakes está no plural. Número 3. Aquele é seu carro? A pessoa está perguntando. Novamente, temos algo distante, só que agora no singular. Sendo assim, is that your car? Número 4. Estes biscoitos são deliciosos. Perceba que os biscoitos estão perto da pessoa. Sendo assim, these cookies are delicious. This porque cookies está no plural. Número 5. O que é aquilo? Aquilo, novamente, está distante. Sendo assim, what's that? Número 6. Não faça isto. Don't do this. Perceba que, no caso desses 4 pronomes demonstrativos, podemos traduzir diretamente entre o português e inglês. No mais é isso. Continue treinando e faça mais exercícios para fixar as ideias. See you!